Temos hoje o privilégio de estar juntamente com os irmãos nessa quarta de esperança, compartilhando aquilo que Deus tem para nós. E é com muita alegria, e sempre que eu falo com tremor também, mas Deus tem nos ajudado e nós estamos aqui para falar um pouco daquilo que Ele colocou no meu coração. Eu quero convidar a igreja, nós estaremos lendo, a passagem é um pouquinho longa, mas estaremos lendo rapidamente. O título da mensagem, Busquem ao Senhor, e nós estaremos lendo Isaías 55. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí a leitura da palavra de Deus. Na minha Bíblia fala o convite gracioso de Deus antes da leitura, e uma outra graça oferecida gratuitamente a todos. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porquanto convosco farei uma aliança perpétua, dando-os as firmes beneficências de Davi. E eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder, governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é gracioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce, e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque com alegria saireis, em paz serei guiados, e os montes e os outeiros romperão de cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. E o Senhor será, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, nunca se apagará. Vamos orar? Senhor, diante de nós está a Tua palavra de bênção, de vitória, de graça e misericórdia. Que Teu Espírito Santo, Senhor, assim como tocou o meu coração, trazendo vida, esperança e salvação, possa ser da mesma forma para a Tua igreja. Que hoje haja salvação na Tua casa, que haja restauração. É assim que eu lhe peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. É um texto longo, mas necessário de ser lido, do profeta Isaías, que vai falar ao povo de Judá. Alguns anos atrás, eu e minha prima Andréia, nós éramos responsáveis pelo programa da juventude, nós já fomos jovens, né? Como hoje está anunciando aí o Congresso da Juventude, nós fazíamos muito isso. E a nossa união se chamava Unimiva, União Missionária Vista Alegrense. Isso já na década de 90, então vocês fazem os cálculos aí. Mas estava circulando no nosso meio batista um homem chamado Lúcio, que durante muito tempo ele viveu na bruxaria e havia se convertido ao Evangelho. O seu testemunho de transformação impactava muitas pessoas que iam ouvi-lo. E nós fomos lá ouvir
as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, porque nós queríamos trazer ele aqui no culto jovem. Fomos então na segunda igreja batista de Madureira, bem ali na subida do morro, não sei como é que está hoje, onde haveria um ar livre. E para quem não sabe de ar livre é onde a gente faz o culto lá fora, onde a gente pegava as caixas de som, ia lá fora, na rua, pregar o evangelho. A passagem que ele leu foi exatamente essa que eu li esta noite. Ele falava com entusiasmo: venham comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante que eu fiquei intrigada com aquela mensagem. Para comprarmos algo, não é necessário termos dinheiro para pagar? E como eu vou comprar sem dinheiro e sem preço? Como vou adquirir algo sem dinheiro e muito menos pagar o que não tem preço? Eu fiquei com aquela mensagem no meu coração por muito tempo. O irmão Lúcio falava com autoridade quem foi comprado sem dinheiro e sem preço. Ele falava da sua vida com Deus e como Deus encontrou, o libertou e o salvou. Eu não lembro mais de muita coisa que ele falou naquele dia, mas essas palavras ecoaram e ecoam ainda no meu coração há muito tempo. Ao meditar ao que eu iria trazer nesta noite, a reflexão, me deparei novamente com esse texto. E toda essa história veio novamente à minha mente. Li, reli, busquei reflexões, busquei comentários para trazer essa mensagem de hoje. É um texto messiânico profundo, onde a graça salvadora de Deus é declarada para o povo de Judá e para cada um de nós. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, inesgotável, sempre irá nos alimentar e trazer grandes ensinamentos para a nossa vida. E nesta noite gostaria de pensar em alguns pontos, e o meu desejo é que, como aquela mensagem impactou o meu coração há mais de 30 anos, espero que toque novamente aos nossos corações. O capítulo 55 de Isaías está inserido num contexto histórico do exílio babilônico, aproximadamente 586 a 539 a.C. Ele é um convite para que o povo buscasse a Deus enquanto houvesse tempo, oferecendo salvação, bênção e graça, convidando a todos que estão com sede, que bebam das águas espirituais, exortando o povo a uma mudança de direção, a se arrepender e abandonar os seus maus caminhos. E já passaram mais de 2.500 anos que esse convite foi feito, e ainda hoje Deus convida a você procurar a salvação. E o primeiro ponto que eu quero trazer: Deus convida a todos a receber a graça. Quando nós vamos fazer uma comemoração, um aniversário, um casamento, nós começamos a fazer uma lista. Ainda mais quando nós participamos de igreja, que tem muita gente para convidar, e a gente faz uma lista, refaz a lista, arrisca, tica, faz tudo, até caber os convidados no nosso orçamento. E às vezes a gente exclui alguém que a gente não quer excluir, mas acaba excluindo. Mas o convite que nós estamos recebendo hoje é para todos sem exceção. Essa lista que Deus dá, esse convite que Deus dá, a numeração dela é inesgotável. Não importa a sua cor, não importa a sua posição social, não importa quem você é, este convite é para você, esse convite é para mim, que está sedento de paz, de amor. Você está caminhando sem rumo, sem direção, às vezes busca no vício, no sexo, nas amizades, nas compras, preencher um vazio existencial que você não sabe nem o porquê, mas às vezes você se sente oprimido, incomodado. Venha em direção da graça de Deus. Venha sem medo, venha sem desculpas, venha sem reservas. Nada no mundo irá preencher o vazio de sua alma, a não ser Cristo Jesus. O preço já foi pago. E essa mensagem é a promessa de um Salvador que estaria morrendo em nosso lugar.
A graça de Deus está à disposição aqui nesta noite. Mas o tempo da graça irá passar quando Cristo retornar. Não sabemos o tempo, a gente ainda não sabe a hora. Por isso, a urgência no chamado. Não podemos adiar a nossa decisão, que irá comprometer todo o nosso futuro eterno. O tempo aceitável é hoje, o tempo aceitável é agora. A graça de Deus está sendo colocada, oferecida, e é um convite irrecusável. O segundo ponto que eu quero trazer, Deus convida a ouvi-lo e a buscá-lo. Você já conversou com alguém que não te escuta? Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa se distrai, olha o celular, e às vezes você tem que repetir várias vezes. Já aconteceu isso comigo. Aí você vai, a pessoa, só um minutinho, você está conversando. Isso não é diferente em relação a Deus. Deus vem se revelando, Deus vem falando, Deus vem convidando a humanidade para ouvi-lo. E desde o princípio, a sua palavra é registrada e Deus busca o homem, porque Ele quer que você o escute. Em Hebreus 1:2 vai dizer que nos últimos dias Ele falou através do Filho, mas também em Hebreus vai dizer que o Espírito Santo está convidando, e se você ouve a voz do Espírito Santo, não é para você endurecer o seu coração. Hoje você ainda não ouve esse convite? Você não quer aceitar este convite? Precisamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá e buscar a Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O caminho que você tem trilhado, se não for Jesus, não irá levar você a lugar nenhum. Quais as vozes, eu já falei isso aqui, que você tem ouvido, que tem distanciado você do caminho do Senhor? Ele também nos convida não só a ouvi-lo, mas a buscar. Buscar no dicionário diz que é um verbo transitivo direto. É esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. E é também examinar minuciosamente, é investigar, é pesquisar, esquadrinhar. Para buscar o Senhor, nós precisamos buscar de todo o nosso coração. O coração, o pastor falou, né, o irmão Gilberto, há um ano atrás, se ele valorizava o coração, ele valoriza muito mais hoje. Não é isso? Todos nós temos que valorizar. Porque o coração é o órgão vital para nossas vidas. Ele é responsável de bombear o sangue para todo o nosso corpo. Mas também o coração é o sentimento da nossa alma. A sensação dos nossos sentimentos passa por ele. Quando estamos alegres, tristes, ansiosos, ele reage. Eu estou aqui para pregar, né? O coração já reage, não é? A gente fica ansioso, a gente fica temeroso e tudo a gente sente aqui. Quando alguma coisa vai dar errado, a gente fica apreensivo. Tudo passa pelo nosso coração. Por isso, buscar o Senhor vai muito mais além. Isso quer dizer que quando buscamos o Senhor, essa busca deve ser profunda. Ela deve ser realmente, a gente deve querer conhecer a Deus nos mínimos detalhes, querer descobrir a sua vontade e fazer a sua vontade. Vamos querer agradar a Ele, vamos querer adorar intensamente todos os dias. Buscar o Senhor de todo o coração é colocar a nossa alma derramada aos seus pés e descansar que Ele tem algo para fazer e que tudo Ele pode resolver para as nossas vidas. Por isso nós somos convidados não só a ouvir, mas buscar o nosso Senhor de todo o nosso coração. O terceiro ponto, o nosso Deus nos convida ao arrependimento e a conhecer os seus caminhos. Se nós formos pontuar toda a leitura que nós fizemos, quando ouvimos a sua voz e vamos ao seu encontro, Deus é poderoso para nos perdoar. Não importa a situação que você veio aqui ou que você está fazendo. Não importa se você não está se sentindo limpo o suficiente para vir para Jesus. Venha para Jesus, porque Ele é poderoso para nos perdoar. E quando há arrependimento, há restauração.
Às vezes as nossas vidas não são restauradas, porque nós não nos arrependemos como deveríamos nos arrepender. Porque o arrependimento traz para nós uma contrição. O arrependimento traz para nós, às vezes, vergonha daquilo que nós fizemos. E Deus vê no nosso coração a sinceridade, e aí há a restauração. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre confessando os nossos pecados. Senhor, eu sei o que errei. Não queria errar, mas errei. Por amor ao teu filho, me perdoe. E ele vai restaurar a sua vida. Porque muitos caminham ainda com peso no coração, porque ainda não se arrependeram. Ainda não confessaram os seus pecados e não deixaram os seus maus caminhos. Há uma necessidade de nós deixarmos os maus caminhos. Porque nós só sentiremos paz quando nos entregarmos a Jesus de todo o nosso coração. Só sentiremos paz quando nós confessarmos tudo aquilo que nos angustia. E para conhecer o caminho do Senhor, precisamos nos arrepender. Toda a revelação dada aos homens por Deus foi com o intuito de trazer o homem para perto de si. Não foi só para julgamento, mas tudo foi para que nós tivéssemos de volta o relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento foi quebrado no Éden, Deus fez a promessa que o homem voltaria para essa intimidade com Ele novamente. E essa promessa foi Jesus Cristo, seu Filho. Mas alguns ainda rejeitam o plano da salvação, ainda não creem no Filho de Deus, ainda rejeitam o seu amor. O Senhor não retarda a sua promessa. Em 2 Pedro vai dizer, ainda que alguns tenham por tardia, mas a palavra de Deus que diz que Deus é longânimo para convosco. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Todos, o convite é para todos. Deus quer que todos estejam com Ele. Deus é o dono da história e somente Ele sabe o que está por vir. Diante dessa nossa limitação, sim, somos limitados. A nossa mente terrena não consegue alcançar o eterno, a não ser por Jesus Cristo, seu Filho. Só conseguimos entender o que é eterno através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O verso 10 que nós lemos diz que os caminhos do Senhor são diferentes do nosso. Toda provisão vem dele. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam mais para lá, não dessa forma. Que é perfeito, como é perfeito o ciclo da água. Aprendemos isso na escola: evaporação, condensação e precipitação. A chuva cai, evapora, volta, e esse ciclo da água é uma assinatura de Deus na natureza. E através dessa natureza nós temos a provisão diária, o pão. Porque a chuva vai, rega, cresce a semente, da semente se produz o alimento para todos nós. Por mais que pensamos ou sonhamos, ou por mais que desejamos, os nossos pensamentos são finitos, mas os pensamentos de Deus são eternos para nós. Ele tem a história, sim, em suas mãos. Não percamos isso de vista, por isso não devemos temer. Temos que continuar confiando. E o quarto ponto que eu quero trazer: Deus convida, nos ensina e restaura a nossa vida. Toda a palavra dita por Deus irá se cumprir. Cada sílaba, cada vírgula. Se a palavra de Deus diz que há salvação para quem aceita a sua graça e seu favor, também essa palavra diz que haverá juízo para quem rejeita a graça de Deus. Jesus, em Mateus 24, 35, ele vai dizer que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa declaração de Jesus não nos deixa dúvida. Por isso, continue confiando nas promessas de Deus. A sua palavra é verdadeira. Quando Deus se revelou à humanidade, Ele se revelou através da sua palavra. E essa palavra vai fazer com que possamos vencer as investidas do inimigo. Tivemos um período que não tínhamos acesso a ela. No dia 31, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, que foi um diferencial para todos nós. Foi da vontade de Deus que Lutero, confrontado com aquela palavra, que ele não pôde mais permanecer como ele estava. Foi Deus que moveu o coração do Lutero
para que nós tivéssemos hoje a Bíblia que nós temos hoje. Porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós não somos mais os mesmos. Deus muda a nossa mente, Deus muda o nosso coração. É assim que a palavra de Deus em nós, ela nos confronta, ela nos exorta, mas ela também nos ensina, nos consola, traz salvação, revelação de Deus para todos nós. O que vai, irmão, nos alimentar e nos restaurar quando nós estivermos passando pelos dias maus, é a palavra de Deus trazendo esperança, alento para o nosso coração. Quer conhecer a Deus? Busque-o na leitura da sua palavra. Mas se você quiser viver na mesma situação em que você está hoje, mantenha ela fechada. Aquilo que parecia impossível, Deus faz possível. No verso 13, ele vai falar de uma terra seca sem vida, que recebe a água da vida. Essa terra seca é a nossa vida, longe da presença de Deus. Quando aceitamos a graça de Deus na nossa vida, a nossa vida é transformada. Onde parecia sem vida, Deus traz vida. Onde só tinha espinho, símbolo de desolação e sofrimento, cresce a faia. Onde só tinha sarça, uma planta seca e cheia de espinho, cresce a murta verdinha. Deus restaura a nossa sorte. Deus cumpre a sua promessa de restauração e prosperidade para o seu povo. Concluindo, irmãos, Deus hoje faz o convite para o povo, esse convite foi feito há mais de 2.500 anos. É o mesmo convite que Ele faz hoje, nesta noite. Busquem-me. Toda a Escritura registra Deus querendo se relacionar com a humanidade. No início, Deus conversava diariamente com o homem, e após a queda, o homem foi se afastando cada vez mais, confiando na sua própria força. Mas hoje Deus convida a todos a receber a sua graça. Ele nos convida a ouvi-lo, Ele nos convida a buscá-lo, Ele nos convida ao arrependimento, e Ele nos ensina que seus planos são maiores que os nossos. Ele nos desafia, Deus nos desafia hoje a buscá-lo através da sua palavra. E somente Ele pode restaurar a nossa sorte através de Jesus Cristo, seu Filho. Que Deus nos abençoe e que hoje seja esse tempo oportuno para todos nós. Amém?